Iniciando mais uma semana do Esporte Mais, trazendo para você o destaque do futebol do Rio de Janeiro em todas as divisões do brasileiro e do estadual, falando ainda do esporte nas cidades e muito mais. Vem com a gente, está começando o Esporte Mais. Iniciando a edição falando de Campeonato Brasileiro e vamos de imediato destacar os jogos que reuniram as equipes do Rio de Janeiro. Bom, e vamos dar uma geral na rodada de número 9 do Campeonato Brasileiro. Bragantino venceu o Juventude 2-1 em Bragança Paulista. O Fluminense tomou a virada numa noite de terror no sábado à noite no Maracanã, 2-1 para o Atlético Goianiense. Na tarde do domingo, o Lanterna Vitória conseguiu sua primeira vitória ao vencer o Internacional por 2-1. O clássico emocionante com os gols todos no primeiro tempo, Corinthians 2, São Paulo 2. Em Curitiba também muita emoção com gols nos acréscimos praticamente, o empate 1-1 Atlético Paranaense Flamengo. O Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima e assumiu a liderança do campeonato, 2-1 sobre o Grêmio no Kleber Andrade em Vitória, no Espírito Santo. Jogo xoxo para Vasco e Cruzeiro. Vasco segue próximo da zona de rebaixamento, mas pelo menos interrompeu uma série de derrotas, 0-0 Cruzeiro e Vasco, ou Vasco e Cruzeiro. E o Cuiabá saiu da zona de rebaixamento atropelando Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, 5-0 para o Dourado, dentro da Arena Pantanal. Fechando os jogos do final de semana, Criciúma e Bahia empataram em 2-2, um jogo em que o Criciúma chegou a abrir 2-0, ia sair da zona de rebaixamento e cedeu o empate para a equipe baiana, que é aí a terceira colocada do campeonato. Atlético Mineiro e Palmeiras, nessa segunda noite em Belo Horizonte, fecham a rodada. Meu amigo Pedro Paes, vamos falar aí dos times do Rio, começando pelo Fluminense. A coisa tá feia, o Flusão não se acerta, o time não consegue voltar a jogar bem, fez uma atuação muito ruim, especialmente no segundo tempo contra o Atlético Goianiense, e tomou uma virada incrível no Maracanã, hein? Rapaz, o Fluminense não consegue desenvolver mais aquele antigo futebol do ano passado. Tá com a saída de bola muito fraca. Eu interpreto isso como mau momento, né, de alguns jogadores, mas a falta do André e agora do Arias, que vai para a Copa América, e se for avançando vai ficar um mês sem. O André já está treinando, coisa e tal. Acho que isso aí tirou o ritmo do Fluminense, porque é impossível, o time bem treinado, porque a gente sabe como o Diniz treina esse time. O time está sendo sufocado, os outros times também aprenderam um pouco a jogar contra o Fluminense, né? Marcando alto, não deixando, sufocando, os caras correm o tempo todo. E é isso, golaço do Ganso, né? 1-0 Fluminense, depois Luiz Fernando meteu um golaço, e lá no segundo tempo tal do Zureta, deu 2-1 Atlético Goianiense, um jogo que o Atlético se mostrou um time bem organizado, um time que marcou alto e sufocou mesmo o Fluminense em termos de marcação, né? Mas um jogo fraco ainda, porque o Fluminense não desenvolve, não consegue praticar o melhor futebol. E é isso, é treinar, esperar aí o André voltar. Eu fico me perguntando que aparece muito os garotos de Xerém, né? Muito atacante, coisa e tal, mas um André para, sabe, aparecer, um jogador que pega a bola, sai jogando e tem aquela... garoto novo, né? Que tem uma simplicidade, né? Ele sai jogando, parece que ele tá numa pelada de final de semana. Eu acho difícil encontrar outro assim rápido. Então o Fluminense vai sofrer ainda um pouco com esses desfalques.
time lento, tá muito complicado a vida do Fluminense. Bom, o Flamengo foi buscar, Pedrinho, um resultado nos acréscimos. Depois de levar um gol no último minuto do tempo normal, de pênalti, o Flamengo ainda conseguiu alcançar o empate em Curitiba. Flamengo que segue muito desfalcado nesses jogos por convocações e contusões. O Flamengo sofrendo aí com os desfalques, né? Um jogo com o primeiro tempo bem apagado. O Flamengo não tem aquele conjunto, tem grandes jogadores ainda, mas você vê no final do jogo, o empate foi no apagar das luzes, né? Tu vê a comemoração do Flamengo, a garotada do banco indo pra cima do Everton Araújo, que é um garoto também, né? E a garotada que joga com ele aí nas bases, nos juniores, tudo abraçando ele, uma festa danada, parecia um monte de criança dentro do campo. Então o Flamengo está sofrendo muito aí com 5 jogadores, né? Que participam aí da seleção. E é complicado, né? Perdeu o Arrascaeta, principal articulador do time. O momento do Flamengo é esse, mas ainda está na liderança. Tem aí os confrontos da próxima rodada aí para Atlético e Botafogo e Flamengo e Bahia, que pode aí definir aí, mudar tudo, né? Porque são primeiro, segundo colocado, Atlético Mineiro está em segundo e o Botafogo e Bahia logo abaixo. Bahia perdeu ontem. O Flamengo teve o final de jogo aí emocionante, né? Fabinho de pênalti fez 1-0. Logo depois o Pedro, no finalzinho, dá uma cabeçada. O goleiro Léo Link, que fábrica de goleiro tem o Atlético Paranaense, hein? Sai um, entra outro, só goleiraço. Que defesa que o Léo Link fez na cabeçada do Pedro. Aí no outro escanteio, o garoto Everton Araújo vai e empata o jogo e acaba. E é isso, o Flamengo tem que dar uma melhorada básica aí, o Tite tem que arrumar aí. É complicado, né? Tem treinamento dia a dia, quando dá para treinar. Quero ver a sorte que a Libertadores foi lá para frente e não tem que esquentar com a Libertadores no momento. Vai dar para contar quando vier a Libertadores, vai dar para contar aí com todos os jogadores, se não vierem contundidos, é claro, né, da Copa América. Então é isso, o Flamengo aí fecha a rodada na liderança, é importante, mas o Tite aí tem que trabalhar muito aí para encontrar um time para jogar um mês aí bem. Agora, o torcedor, que ele tá feliz, mas tá desconfiado, não é pelo momento atual, mas é pelo que aconteceu no ano passado. É o torcedor do Botafogo, né? O time assumiu a liderança do campeonato com 19 pontos, 1 ponto à frente do Flamengo e do Bahia, beneficiado aí pela rodada, pelo tropeço dos dois e pela sua vitória contra o Grêmio. Fogão, dá para sonhar com o título? Ou o medo de ratear igual ano passado é maior? O Botafogo pode sonhar de novo, não pode acontecer o que aconteceu o ano passado, né? Dar aquela queda monumental, com 12 pontos na frente e dar o mole jogando muito bem, né? De repente acontece a mágica, para de jogar. Jogo ontem, vamos sempre ressaltar o problema que os times do Sul estão enfrentando, né? O Grêmio jogando em Cariacica, com mando de campo no Espírito Santo. Então, eu acho que o Grêmio ainda fez um jogo bem honesto. O Botafogo depois que fez o gol, encontrou algumas dificuldades no primeiro tempo. O Cuiabano abre o placar, o Gustavinho empata e o Grêmio jogou em cima também do Botafogo. O Botafogo foi um time, em alguns momentos, reativo, mas o Botafogo tem um conjunto muito bom. Foi para o segundo tempo, ali até 10, 11 minutos estudando, os dois ali meio que esperando o jogo, né? O que vai acontecer.
e de repente o Júnior Santos mete um golaço, é o momento dele, né? Esse ano passado foi do Tiquinho Soares, esse ano é do Júlio. O time do Botafogo é Júnior Santos e mais 10. O cara tá jogando muito, mete muito gol. Então é isso, o Botafogo tem tudo aí para arrancar e construir uma história legal. Tem aí Libertadores, Copa do Brasil ainda pela frente. Isso às vezes embola também. A gente não pode tentar adivinhar o futuro do Campeonato Brasileiro, porque é muito complicado, porque os times jogam 75, 80 partidas por ano. E esse ano, com essa Copa América aí no meio, vai desgastar também os jogadores, que é um campeonato duro. Mas o Botafogo aí segue, faz o que tem que ser feito, encara qualquer um, dentro de casa ou fora de casa, com o mesmo futebol, um futebol vistoso, bacana, um jogo bom de se ver. E a se lamentar aí o Grêmio, né? O Internacional, a Juventude, pelo que passaram. Mas mesmo assim o Grêmio está fazendo uma belíssima campanha. E vamos pensar aí na Libertadores aí, o Fluminense vai ser uma pedreira. O Grêmio não está de bobeira, não. O Botafogo segue aí, Júnior Santos e sei lá, tem tudo para fazer um grande campeonato. Um dos piores jogos da rodada foi em São Januário, mas o Vasco, pelo menos, não perdeu. O Cruzeiro interrompeu aí uma sequência que vinha boa, aí depois perdeu um jogo, ganhou outro, empatou e se mantém ali no meio da tabela em 8º lugar. Já o Vasco, pelo menos, dessa vez não perdeu, mas continua devendo. Concorda? E o que falar do meu Vasco, hein? É complicado. 0-0 contra o Cruzeiro. O Cruzeiro eu acho que está longe aí dessa perspectiva de ficar perto do Z4. Acho que conseguiu acertar o time. Mas mesmo assim poderia ter, né, dado mais, porque o Vasco é uma baba. O Álvaro Pacheco chegou, tá inventando, não, ele tá procurando soluções para melhorar o time, porque aí coloca um jogador que tá lá parado, que tá lá jogado num canto, ele traz e coloca e tenta, porque até julho, né, até 10 de julho, contratações, inclusive o Coutinho aí, o Edmundo soltou uma pérola ontem, falando que tava travado por causa das exigências. E o Pedrinho falou, não, tá, as conversas continuam. A realidade é que o Vasco precisa ali de uma defesa segura, do meio campo que articule, e o Coutinho vai ajudar muito, porque o Verratti, coitado, ele não é um jogador veloz, ele é um jogador de área, aquele centroavante, que mete gol e faz a diferença, ele faz a diferença pro Vasco. Mas o Vasco é muito ruim, até a bola chega para ele de vez em nunca e cruzado, ele tem que dar o jeito dele, e ele dá o jeito quando a bola vem à feição, mas é complicado demais. O time do Vasco, não sei, os caras gastam 90 milhões com a defesa, 90 milhões foi gasto com a defesa do Vasco. E não funciona, os caras, sei lá, não dá nem para falar, muito ruim. Não tenho o que falar, eu acho que o Cruzeiro perdeu a oportunidade aí de somar mais 2 pontos, entrar ali entre os 10 da tabela, chegaria até a 6ª colocação, eu acho. É muito fraco e vai continuar assim, se não contratar com essa confusão extracampo também de SAF, de não sei o quê, a insegurança jurídica, a insegurança pro elenco. Os caras já não jogavam bola quando tava a SAF normal recebendo. Tu imagina agora a bagunça que vai ficar. Muito complicado o momento do Vasco. Eu não tenho nem que falar desse 0-0. Falar nada. Não tem nada que falar. Só se eu ficar aqui falando, só vou pichar. Porque é impossível você montar no Brasil uma defesa com 90 milhões e ficar aquela baba que tá ali, né? É muito complicado.
não dá para falar mais nada. Lembrando que a próxima rodada do Brasileirão, a de número 10, já começa na quarta-feira com jogos importantes, como Botafogo e Atlético Paranaense, disputa aí no G4 do Brasileirão. Tem também Atlético Goianiense, Criciúma, São Paulo e Cuiabá, Fortaleza e Grêmio, Juventude e Vasco, Internacional e Corinthians. Na quinta, Cruzeiro e Fluminense, Vitória, Atlético Mineiro, Flamengo e Bahia, Palmeiras e Bragantino. E agora o Brasileirão, a gente vai na edição de quinta-feira falar mais sobre a próxima rodada. Agora eu vou falar um pouco de esporte nos municípios. A gente começa falando de Macaé, que no sábado, dia 15 de junho, na celebração do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, promoveu atividades esportivas e também culturais. O programa Macaé Cidade da Melhor Idade da Secretaria de Governo realizou as atividades na Praça Washington Luiz. Além disso, houve também parcerias para serviços de saúde, assistência social e outros. A gente traz agora registro de Guapimirim, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, divulgando mais alguns registros da inauguração recente do polo esportivo no Curral de Zinco, no Vale das Pedrinhas, no 2º Distrito. Segundo a Prefeitura, é o primeiro polo que a região recebe, mas muitos outros virão para garantir mais qualidade de vida, saúde e bem-estar para a população. Bom, agora a gente confere aí algumas imagens do amistoso de futsal feminino acontecido em Magé, entre o time de Guapimirim, treinado aí pelo professor Juliano Moreira, e a forte equipe aí do Toque Sai, acostumada a disputar competições regionais. Vitória de Guapimirim por 3-2. O ginásio recebeu um bom público, porque além desse jogo, aconteceu também partida válida para o campeonato da Federação de Futsal entre Toque Sai e Flamengo. E parabenizar mais uma vez aí esse trabalho de incentivo ao futsal feminino na região, sempre eventos desse tipo que vão trazer mais meninas para se dedicar ao esporte e também motivar o público a acompanhar o futsal feminino nas diferentes categorias, principalmente aí já começando as categorias de base, né? Fazendo aí desde o início a meninada, né, já voltando para a prática da modalidade. Bom, vamos falar agora dos clubes menores do futebol do Rio de Janeiro, começando pela Série A2, a segunda divisão. A Série A2, a segundona do futebol do Rio de Janeiro, tem um novo líder após a quinta rodada, é o Duque de Caxias. O time da Baixada Fluminense, que segue invicto na competição, passou o América, que acabou tropeçando em casa ao perder para o Araruama por 1-0. A gente vê aí o gol desse jogo. Já o Duque de Caxias venceu o Americano fora de casa por 1-0, chegou a 11 pontos contra 10 do América. Momento ruim para os times de Petrópolis. Um deles, o Serrano, ainda não venceu, empatou na rodada com o Resende 1-1. Já o Petrópolis foi derrotado pelo Olaria por 2-1 e segue ali pertinho da zona de rebaixamento. Falar agora da participação dos times do Rio nos campeonatos brasileiros das séries C e D. Na Série C, o Volta Redonda entra em campo na noite desta segunda-feira em Natal contra o ABC. Com os resultados do final de semana, o Volta Redonda perdeu uma posição, caiu de 4º para 5º lugar. O Voltaço tem 16 pontos, com um jogo a menos que a Ferroviária, que assumiu o 4º lugar com 17 pontos. Agora a gente fala do Campeonato Brasileiro da Série D, que é a 4ª divisão do campeonato, e onde os times do Rio estão todos no grupo A6. E nesse final de semana, 100 vitórias para os times do Rio. O Audax, que ganhou um jogo até agora, voltou a perder dessa vez em Moça Bonita para o Real Noroeste de São Paulo por 2-1. Já o Nova Iguaçu desperdiçou a oportunidade de brigar aí pela liderança do grupo, mas pelo menos se manteve na vice-liderança, ao empatar com o Ipatinga em 1-1
dentro de casa. O Itabuna, que venceu o Serra no Espírito Santo por 2-0, assumiu a liderança do grupo. Democrata de Sete Lagoas e Portuguesa jogam na próxima quarta-feira. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo a nossa equipe técnica e deixando um grande abraço para todos. Até a próxima edição.